E aí, Pedrão? Olá, presidente! Nossa, você fez até o cabelo para nós conversar hoje, hein? Não, não fiz. Eu tô com Mas meu você cabelo tá arrumadinho. tá arrumadinho, você acha? Que bom, Ademar! Tá arrumadinho, tá igual aquele dia que eu arrumei para você. Pois é, igualzinho aquele dia, né? Igualzinho, naquele dia ficou melhor, você que arrumou, não foi? Tudo bom, querido? Eu Tudo estava bom? na reunião com as escolas no Acre, Tudo bom. né? Bom, Aí, o online é bom por causa disso, né? ué. Você vai lá do Paraná para o Acre muito rápido. É como eu digo, é bom para quem, né? É bom para quem, Mas, é verdade, é. mas É assim, ó, verdade. deixa eu, já estamos esperando o pessoal que está entrando aqui, né? Então, a gente hoje vai conversar com a Mabre Passos, que é nosso vice-presidente, na verdade, é presidente em exercício, que eu sempre digo, né? E a Amabile é a que cuida lá em Brasília da escola particular. Ela literalmente ela cuida de Brasília da escola privada. Todas as mazelas que aquela cidade que faz contra o povo brasileiro sai de lá. E contra a escola particular, ela que cuida, né? Então, se nós não temos mais problemas do que nós temos nas escolas do Brasil inteiro, nós devemos tudo a essa mulher aí, né? Hum. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, sempre tive, né? É uma pessoa que eu conheço há uns quantos anos, né? E a gente sempre... Eu tenho mostrado aqui a cara que eu chamo dos poucos guerreiros que defendem a escola particular brasileira, né? Então, não por acaso, deixei meio que por último a Mabel para a gente conversar sobre isso, porque ela é se a gente tem uma guerra para fazer, ela é a general de campo que está sempre com o fuzil na Verdade. mão, né? Está sempre defendendo, está em todas em Brasília, né? Então, assim, estou falando isso aqui enquanto as pessoas estão entrando, né? Mas eu vou fazer isso melhor depois, né? Então, queria agradecer sempre, Mário, você poder vir aqui para a gente conversar um pouquinho mais do que isso, né? Todo o trabalho que você tem feito aí para a escola privada brasileira todos esses últimos anos, especialmente agora, né? Pronto, voltou. Voltou, deu uma parada aqui. É, foi você ficou meio congelado aí, não sei o que que houve. Deu uma parada aqui. Esse negócio tá meio esquisito. Ontem, hoje, a gente teve um pouco. Eu estava nos aplicativos, assim, a gente está tendo. Eu acho que é muita gente usando, né? Deve ser, né? A gente tem, Obrigada, né? eu tive umas paradas e tal. A gente não sabe se é internet, se é. Sabe? Tá meio. Mas é o É, mundo digital aí, né? pois Então, é, hoje, né, vamos conversar com a Mabri Paz. Queria que vocês conhecessem ela, quem que não conhece, né? Porque é pouca gente que não conhece. E que a gente pudesse reconhecer o trabalho dela. Então, e para contar para nós, né, a grande confusão que ela está fazendo e que a gente está fazendo em Brasília, com pouca gente, né, com as dificuldades todas, que lá é o lugar realmente. A gente está fazendo um monte de trabalho em relação à reforma tributária, estamos muito focados, mais de um ano, né, trabalhando nisso, e estamos muito bem posicionados, né. A reforma mudou de tom por conta da questão da pandemia, mas assim, eu queria realmente a nossa ideia aqui, você poderia começar falando um pouquinho de você, da história, da sua escola, das coisas como é que você tem feito, que acho que depois a gente falar um pouco da questão das escolas, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aqui, para a gente ir se apresentando. tá bom. Bem, Ademar, saiba que para mim é um presente de vida nesse momento estar ao teu lado na presidência da FENEP, né? Desde a época que eu era presidente, a gente era parceiro, né? E você lembra, muitas vezes as coisas ficavam muito difíceis aqui em Brasília, a gente atravessou ensaios, uma crise difícil, e eu dividia com você as minhas angústias, e eu procurava com você uma forma de encontrar uma saída melhor para nossas instituições, né? Então, saiba que estar com você nessa caminhada, não só agora, mas essa caminhada de alguns anos, tem sido para mim um aprendizado, uma honra. Tenho por você uma enorme amizade, por você e a Cris, enorme carinho.
E fico muito feliz porque aquilo que a gente está construindo pessoalmente vai transcender as coisas da FENEP, as coisas das escolas particulares. Começaram com elas, mas vão transcender. Isso é um presente de Deus na minha vida, né? A FENEP, que a gente batalha tanto tempo junto, nos faz pulsar, é uma paixão que a gente tem pela escola, pela educação, por aquilo que a gente acredita. E a gente encontrou muita gente doida que acredita na mesma coisa que a gente acredita, né? Então, a banda é muito maior, tem muito mais gente atrás da nossa banda do que a gente imagina. Então, hoje a gente já tem 26 presidentes de sindicatos conosco. A gente já está com uma capilaridade muito grande no Brasil todo. Eu estava te contando que eu estava falando agora lá com o Acre que está começando com essas angústias que a gente até já caminhou no Brasil, mas estão chegando agora no Acre. Eles vão, daqui a 2 dias ainda ser decretado o lockdown lá, então eles nem entraram no lockdown. Então, quer dizer, lá ainda o sofrimento ainda vai perdurar um pouco mais, né? Mas ele já tem um Ministério Público lá muito afiado com relação à escola particular. Você lembra que sempre foi assim, né? A gente sempre teve que se locomover ao Acre para poder ajudar aquelas escolas que são de gente guerreira, de gente séria, né? Então, é um prazer estar com você. É claro, eu comecei a minha vida como empresária sendo professora, né? Toda a vida eu fui professora. Eu digo, gostando da escola, que nunca saí da escola, né? E eu fiquei 28 anos em sala de aula na Universidade Católica, e fico, para mim, muito orgulhosa com isso. Sempre fui professora de matemática e física. E aí eu comecei minha escola tem 20 anos, né? E a minha escola é que me levou nessa caminhada sindicalista. E a caminhada sindicalista meio que desemboca na própria federação, que ela é a continuidade, né? Então, a nossa guerra, tua, minha, é no âmbito da federação mesmo, né? E aí você sabe que a gente tem um chapéu muito maior, tem muito mais preocupações, muito mais diferenças de realidades. As realidades são bem diferentes das escolas do Acre, das escolas do Paraná, mas que, no fundo, são escolas particulares e que a gente sabe comandar, né? Esse é um momento muito delicado. Eu fico feliz de você estar à frente da FENEP, de ter essa lucidez. É um momento extremamente delicado para nossas escolas. A gente vai ter que furar essa onda para poder surfar na próxima. E a gente tem que se dar as mãos para poder furar essa onda. Essa onda está densa, está violenta, pode tentar jogar a gente lá no fundão, bater com a gente, bater na cabeça na pedra, mas a gente vai furar essa onda. Eu tenho certeza que a gente vai. Juntos a gente vai furar essa onda. É nisso que eu creio, né? E esse momento agora exige muito mais cuidado. Alguém está falando que travou? Será que foi o meu, o seu? Não, mas Tá eu estou ouvindo bem. Eu acho que talvez foi uma paradinha agora. Então, tá. Nesse momento é um momento que requer muito mais atenção, né? Nossa, sua e minha na federação, e cada um de nós dentro das nossas escolas, né? Com as realidades que a gente tem que cada um de nós enfrentar. Cada um tem a sua folha de pagamento, essa semana de folha, né? Então, mas a gente está junto, e eu acho que isso é a grande paixão. A gente está junto, a gente não está sozinho, né? Então, quer dizer, tem muito mais gente, e a gente tem como dividir, tem muito mais gente para a gente trocar experiência, tem muito mais gente que faz diferente, que faz melhor, que tem ideia melhor, né? Eu acho que esse é a nossa grande vantagem. Estamos juntos nesse momento, né? E eu fico muito grata por estar com você nesse momento, por ter a tua parceria, a tua lucidez, né? E ter, acima de tudo, a tua orientação, que vamos por aqui, vamos por ali, e que Deus continue te iluminando, né? E eu estou vendo o Barbieri entrando. E Barbieri, você é um grande guerreiro também. Meu grande abraço ao Maringá. Eu vi o Diego entrar também. Diego, amanhã vai ter uma reunião. O Acre precisa de você, viu, Diego? Não esquece, não. Vou fazer um recado do Acre. Eu estava lá no Acre agora. Bom, acho que agora a gente já está 5 minutos aqui conversando. Então, assim, estamos falando com a professora Amabile Passos. Ela é professora de física e de matemática. Então, assim, ela tem essa carinha de menina, mas a bicha é dura na queda. Então, e ela é a nossa guerreira lá em Brasília, nossa vice-presidente da FENEP, já foi presidente da FENEP, tem um trabalho muito consistente na defesa da escola particular em Brasília. Então, hoje, a ideia de falar com ela, a gente falou com quase todos os presidentes do sindicato já, exatamente com a ideia de mostrar para as pessoas quem são os poucos. Eu diria que a gente tem uns 50 malucos que defendem a escola privada, que são 40 mil escolas, 42 mil. São 15 milhões de alunos, 1.700.000 funcionários, né? E não é muita gente
que a gente... E as pessoas, na maioria das vezes, não têm a menor ideia do tanto de trabalho que essa mulher, que essas 50, 40, 50 pessoas e meia dúzia de assessores fazem, e fazendo esse trabalho, o tanto de problema que as escolas não têm na hora de pagar suas contas, atender as pessoas, resolver os problemas burocráticos, né? Que são muito difíceis, né? Então, queria começar agradecendo a Mabel e queria que ela contasse um pouco agora, assim, como é que está a questão em Brasília das leis, das questões assim, da política, né? Você pode passar, Mabel, por a questão até do Bolsonaro, como é que está essa estabilidade aí, dessa confusão de muda ministro, sai falando, não sei o quê. Como é que você está vendo, como é que você está escutando, que você escuta um barulho mais de pertinho, né? Você escuta o coração do Brasil pulsar aí. Então, para dar uma passada, assim, a gente não tem muito, é um negócio para dizer, isso eu sei que demoraria 2 dias para contar tudo, mas deu uma passada, né? E a palavra é sua, muito obrigado por ter disponibilizado vir Eu aqui que conversar com a agradeço. gente. Eu que agradeço. Bom, Ademar, eu acho que sim, que a gente tem uma vantagem de poder fazer uma comparação do antes e do agora, né? Quer dizer, antes a gente tinha muito mais forma de conhecer o andamento do Congresso, porque estava todo mundo presente. Agora a gente está online, né? E isso é um perigo para a gente. É um perigo por quê? Porque você não consegue pegar o pensamento no voo, né? Quer dizer, você não consegue conversar com o deputado antes que ele faça um protocolo de uma coisa que vá nos prejudicar muito. Você não consegue chegar no protocolo e conseguir conhecer antecipadamente o relatório que alguém vai entregar. Então, essa coisa que antes o pessoal nos ajudava a combater, a anteceder, inclusive, um problema, hoje nós estamos todos online. Isso a gente demorou alguns dias, né, Ademar, você viu, acho que uns 20 dias, para a gente conseguir entender a dinâmica nova de como é que funciona uma casa legislativa online. Né? Então, a gente tem que entender como é que funciona a educação básica online e agora como funciona uma Câmara Federal online, um Senado online. Né? Então, até a gente entender que o protocolo começava a aparecer às 6 horas da tarde, e que às 6 horas da tarde é que a gente conhecia, não dá para você entrar antes, como a gente fez muitas vezes, dizer para o deputado, olha, por favor, não entregue esse documento, ou não me faça esse PL. Agora, quando a gente viu, o PL já está lá. Eu diria a você que isso dificulta muito o nosso trabalho, a gente que trabalha com essa questão parlamentar, a falta de você poder falar diretamente com os deputados. Nisso, a gente teve, como FENEP, que delegar para as bases. Então, as bases é que estão conversando com os deputados e fazendo essa negociação com eles. Porque, nesse momento, aqui, você tem que usar o telefone. O telefone, você sabe, a pessoa olha, pode atender ou não atender, né? Então, hoje, esse acesso ao parlamentar aqui para Brasília está mais complicado, né? Muito mais complicado. As tensões aqui em Brasília são enormes, evidentemente, muito grandes, né? A tensão aqui, uma hora balança para cá, outra hora balança para lá. O movimento popular também, que sempre paralisou Brasília, que a gente sempre tinha, na semana, 1 ou 2 carreatas, passeatas, sempre atrapalhava o trânsito por aqui. Continua do mesmo jeito, domingo teve uma grande manifestação, acho que vocês acompanharam, né? Agora, a instabilidade está muito grande. Eu sinto assim que o país está doente, sofrendo, as pessoas estão doentes, sofrendo, com fome, e que não existe um acordo, né? Não existe uma sensibilidade de dizer, olha, vamos transcender as nossas questões e vamos resolver essa questão, né? E nisso estamos nós, da escola particular, né? Para você ter uma ideia, hoje tem 2.000 PLs na Câmara, protocolados, que nós estamos acompanhando, que falam sobre redução de mensalidade. 2.000? 2.000. 2.000. No nosso monitoramento, que é esse boletim que você passa, você tem uma parte deles, que são os que estão se movimentando, mas no total a gente acompanha 2.000 PLs. E esses PLs da Câmara, é muita coisa, né, Ademar? Muita coisa. Esses PLs que estão, na realidade, transitando agora, são os que, de fato, podem nos prejudicar. Porque esses da Câmara Legislativa, eles vão custar sangue, vão custar suor nosso, vão custar dinheiro nosso, paciência nossa, vai custar tudo isso, mas a gente vai vencer, porque esse da Câmara Legislativa, o Diego já falou muitas vezes sobre isso aqui, é inconstitucional, e a gente vai, mais cedo ou mais tarde, derrubar. Agora, esses que estão no Congresso, esses podem chegar, porque eles mudam o Código Civil, eles mudam a relação do contratado com o contratante, né? Então, eles vão mudar, eles podem mudar essa relação. Então, a gente tem que atuar firmemente aí, né?
ficar muito esperto para que nada a gente perca. Você sabe que o meu medo, eu falei muitas vezes isso para você, o meu medo é, de repente, passar alguma coisa que a gente não percebeu, né? Isso nos dá muito trabalho nesse sentido, porque você monitorar isso de longe, à distância, online, é muito complicado. Eles são, de fato, uma ameaça para a gente. Nós temos parceiros, é bom a gente falar que tem, né, Ademar? A gente tem uns bons parceiros, né? A gente tem senadores que estão do nosso lado, vale a pena falar do Oriovisto aí do Paraná, vale a pena falar do Confúcio, em Rondônia, vale a pena falar do Exalci, aqui de Brasília, uns deputados que são firmes, Otávio Leite no Rio, o Moses no Ceará, que são deputados firmes, o Átila Lira, que está sempre com a gente, que são deputados que estão sempre com a gente, Roberto de Lucena, que, independente de qualquer coisa, né, eles estão sempre favoráveis a gente, né? Hoje mesmo, Otávio Leite me sugeriu fazer uma emenda num projeto que o Orlando Silva, aquele do trabalho, né, que o Orlando Silva vai relatar, que fala que o funcionário público não pode receber nesse período, nada. Porém, sim, a gente tem professor da escola particular. Sim, sim, também como uma boa dele. Exatamente. Aí a gente fala, como é que vai prejudicar o professor nesse momento? Né? Como é que a gente pode prejudicar o professor? Aí nós fizemos Otávio Leite e eu, uma ação agora pela manhã, muito intensa, né? Muito intensa. Conseguimos falar com a assessoria do deputado Orlando. Eles vão acatar como relator essa proposição. O Casale escreveu a justificativa. E a gente já trabalhou politicamente e já tem coisa boa. Coisa boa. Ele falou comigo, daí eu falei, olha, eu acho que é melhor você falar direto com a Mabel, porque ela tá lá, senão eu fico fazendo 3 cantos, vou atrapalhar. Daí ele falou com você. Ele mandou para mim, mandou umas ideias. Eu mandei a cópia do PL, né? A gente conversou um pouquinho, que ele falou comigo, daí fala com a Mabel, ele já... Daí nem te avisei, porque eu falei, bom, passei a bola, tá passado, né? Eu já peguei aqui, já fiz o gol. Eu já sabia que você queria que eu chutasse pro gol, já chutei. Então. Na realidade, o Portugal já tinha me escrito, né? Mas essa coisa maluca de tanta coisa ficou realmente para hoje, não consegui mexer naquilo ontem. Mas a gente já conseguiu. Então, essa é uma movimentação que a gente está conseguindo fazer, né? No Senado, tem sido mais fácil a gente evitar algumas coisas que venham ser negativas para o nosso setor, porque ali a gente já tem toda uma estrutura do gabinete do próprio Exalci, e ali naquela estrutura o gabinete enxerga coisas que a gente não enxerga aqui fora, né? E avisa. E sim, aí eles avisam, né? Então a gente tem esse parceiro lá, que é o Exalci, na verdade, toda a equipe dele, né? Que vai nos avisando e vai combatendo. Nos estados, Ademar, acho que a nossa grande palavra para os presidentes dos estados e dos sindicatos locais é que eles continuem na guerra, que eles esmoreçam, entende? Que a Câmara Legislativa não tem poder de ficar legislando sobre o nosso contrato, que ninguém tem o direito de exigir de nós 30% linear, ninguém pediu isso na padaria, ninguém pediu isso no açougue, ninguém pediu na isso farmácia, ninguém pediu em lugar nenhum. Nenhum, só para nós, né? Só para nós, né? E evidentemente que a gente tem que pagar a folha, como é que você vai dar 30%? Nós nem temos 30% de lucro, como é que você vai dar 30%, né? Agora, os presidentes têm que estar muito fortes dentro dos estados, porque isso vai abalar, mas na realidade isso vai ser destruído, né, depois. Agora, no Congresso, a gente tem que ficar atento, porque isso, ao passar por isso, aí sim nos afeta. Por isso, os presidentes dos sindicatos têm que estar atentos e conversar com a sua base. Mesmo que não tenha nenhum sinal de alerta no radar, é importante que, nesse momento, a pessoa saiba que o deputado tem que estar municiado, tem que conhecer a realidade, tem que saber o que nós estamos falando. As instruções da FENEP, do tipo assim, conversa família por família, atende família por família, a tua fala, né? Não vamos quebrar, segura a onda, entende? Não vamos perder o cliente, vamos abraçar o cliente nesse momento, mas nós vamos abraçar. Nós, com o nosso rosto, né? Na nossa casa, entende? Não é ninguém do lado de fora que vai dizer, porque nós é que conhecemos a realidade da nossa comunidade, né? Eu disse hoje, ali na entrevista na CBN de Vitória, por causa daquele documento nosso de volta às aulas, eles me ligaram, uma entrevista eu vi uns 15 minutos, foi bem legal. E eles perguntaram sobre isso. Eu falei, olha,
Nós não temos problema de administrar inadimplência. Nós já fizemos isso a vida inteira. A escola particular é financiada pelos pais que escolhem a escola para botar os filhos. E nós sempre administramos. E, aliás, o nosso setor é o único no Brasil que a gente precisa entregar o serviço mesmo que a gente não receba. E a gente sempre negociou e sempre acertou com as famílias. Não tem precisando de ninguém meter a colher na nossa vida. Essas coisas aí que estão acontecendo é deputado estadual populista, candidato a prefeito das cidades, ou vereador que quer se reeleger, fazendo conversa para aparecer na mídia. Isso não é nada mais do que isso. Falei ao vivo na CBN, falei bastante coisa lá. Porque é exatamente isso, né? A escola não tem problema nenhum de negociar, jogar para frente, parcelar. Isso a escola faz sozinha, não precisa ninguém se meter na negociação, né? Até faz melhor do que... Não, faz sempre muito bem. bem. É claro, faz sempre muito bem. Nós fazemos isso a vida inteira. Nós temos nossos clientes, nossos pais, a vida toda dentro das nossas escolas. Então, não tem essa. A escola privada ela é uma construção da sociedade brasileira, com o dinheiro da sociedade. O governo, se parasse de nos atrapalhar, ajudaria muito a sociedade. Eu sempre disse isso. Né? Na realidade, a sociedade é que nos fez nascer, não é? Sim. Nós nascemos para ser uma opção da família, mas hoje, por conta do serviço público ruim, nós somos a única opção da família. A única opção. Não é? E exatamente esses mesmos promotores, procuradores, deputados, vereadores que estão insistindo e exigindo que a gente faça descontos, eles têm filhos conosco. Sim. Todos eles são contratantes nossos. Sim. Todos eles. Eu já fiz essa pergunta na plenária, na Câmara Federal aqui. Quantos aqui têm filhos na escola particular? Todo mundo levantou a mão, entende? Então, a gente faz isso. E é claro que agora, muito mais agora, numa pandemia, como que a escola não vai ser sensível? A escola está sendo sensível. Nós vamos entregar o ano 2020 muito melhor do que todo mundo imagina. Nós vamos transcender, os nossos professores são criativos, eles estão na luta, estão dando aula online. As professoras do infantil foram para frente do computador, estão alfabetizando online. Ah, Temara, uma coisa mais linda. Ontem a minha aluna escreveu o nomezinho dela via internet. Nós estamos fazendo muito melhor do que a gente podia imaginar que ia fazer um dia. Quando que a gente imaginaria isso? Então, que nos deixassem viver, deixar a gente com aquele que nos escolheu, que a gente vai decidir o nosso caminho, porque profissionais nós somos. Profissionais nós somos. E escola é, na realidade, no meu modo de ver, educação, é a segunda prioridade da família. A primeira é comer, a segunda é dar educação para o filho. Sim. Então, a educação tem que ser... E nós vamos fazer isso, Ademar. Nós vamos entregar o ano 2020. Vamos entregar... Então, assim, Amado, o que a gente tem hoje, né, e é uma crise bem importante, vai ser muito importante, e eu tenho dito isso, digo todos os dias na live um pouco desse jeito, vai sobrar para, depois da pandemia, depois que passar o grande problema, as pessoas vão ter vida, dependendo de qualquer coisa, e vão ter filhos, né? Quem tem filho vai continuar tendo vida e filho. E você não pode abrir, isso você não pode rescindir o contrato, você pode rescindir o contrato com a esposa, com o marido, com a casa, com a cidade, com a escola, né? Você pode trocar de emprego, mas você não pode rescindir o contrato com seu filho e nem com a vida. Pode até com a vida, até que dá, né? Mas, assim, ninguém vai fazer isso. Então, e para quem tem filho, ele vai precisar de uma escola para ajudar a educar o filho. Seja a escola que for, o modelo que ela for. E quem vai estar preparado para isso? A escola privada. A escola pública não vai conseguir atender, não vai conseguir se reinventar. Eles estão fazendo telecurso, achando que estão dando aula, né? A Undime está querendo que acabe o ano já. Não querem mais trabalhar, porque é fácil para eles. Eles nem têm o salário na conta todo mês, trabalhando ou não. As federais também estão tranquilos, estão na praia, estão em casa, estão conversando, bebendo cerveja, comendo churrasco, o salário cai na conta. Nós não. A escola privada não. Os pais que têm os filhos na escola privada, nesse grande maioria, também não. Né? Então, a gente pensa que é o que eu tenho dito aqui, né, Mabel, você tem visto, né? A gente tem que sobreviver agora como instituição, não quebrar. Cuidar o que puder, ajudar os pais. O pai está com dificuldade, ajude, quer sair? Então ajude ele a sair. Deixa ele ficar feliz com você. Ajude ele para que ele fique feliz. Depois, se ele precisar voltar, se você não quebrar, ele vai voltar, né? Então, acho que é isso. É simples, não é complexo. Assim, é simples. É complexo para quem não sabe fazer, para quem está com dificuldade de fazer. É como eu digo, né, Mário?
fazer uma cirurgia neurológica, para mim, é muito complexo. Mas para um cirurgião é fácil, simples. Né? E eu acho que nós, como gestor de escola, é simples para nós. Nós sabemos o que estamos fazendo. É verdade que estamos muito cansados, está difícil, está complexo, mas a gente não pode esquecer que vai ter vida depois, vai ter que arrumar alguma coisa para fazer, se não tiver uma escola. É assim, eu acho muito pobre dentro de uma sociedade quando, num momento como esse, escolhe bater em escola. Eu acho isso assim de uma sociedade muito pequena, não é? Como é que você pode imaginar que uma sociedade vai ficar feliz em fechar a escola? Como é que você pode imaginar que um deputado vai ficar feliz em saber que está fechando escola? Não é? Eles querem que a gente se mantenha com o preço que eles querem nos dar, mas isso não existe. Nós somos em livre iniciativa, isso é constitucional, ninguém nos tira essa liberdade, não é? Então, a gente tem que preservar a escola. Eu sempre, você sabe disso, meu discurso era, gente, vamos falar favoravelmente à escola, pública e particular, porque sem a escola, a gente não tem esperança. A gente não tem esperança. A commodity mais cara hoje, Ademar, é a esperança. E antes eu achava que a commodity esperança era cara para a juventude, porque quando eu via aquilo que os meninos estão vendo no mundo, eu falava, meu Deus, a commodity mais cara para a juventude é a esperança. Mas eu acho que hoje, na realidade, é para todos nós, a commodity mais cara hoje é a esperança. E a escola é a esperança. Escola é esperança. Quando você vê o aluno encontrar com o seu professor, mesmo que seja online, né? Mesmo que seja online, isso para ele é esperança. Então, a gente não pode tirar essa questão das crianças, né? E as crianças, você pode ver no discurso de todo mundo, é o que menos importa. Importa é o desconto, importa isso, importa aquilo. Ninguém pensa nas crianças. Ninguém diz assim, gente, as crianças, será que estão sentindo falta da escola e precisam voltar para a escola? Porque a escola é saúde para as crianças. E saúde para os pais também, né? Óbvio, mas para as crianças, não é? Agora, não fazem isso, querem acabar e destruir a escola. E com uma coisa que a gente até imaginou que estava meio que quieta, né? Que é a questão das mensalidades. Né? Tem uma pessoa que ficou assustada, que é a Fátima, falou assim, a tua fala é assustadora, se você não quebrar. Né? É que desculpe, viu, Fátima? É que quem me conhece melhor sabe que eu sou assim mesmo. Eu falo a verdade, assim, eu sou um cara muito direto, sabe? E quando eu falo, porque se quebrar, não tem o que fazer. Você quebrou, se você resolveu fechar a sua escola, são as coisas que a gente pode fazer na vida, né? O que eu estou dizendo é que a gente vai ter vida depois. Vai continuar tendo vida. E a gente vai ter que se reinventar. E talvez, se você tiver que mudar de ramo, não tem problema. Não sei, a gente só tem que pensar o seguinte. Quem falou isso aqui, acho que o Diego está aqui ainda, ele falou esse tempo para mim, conversando com ele, ele falou assim, Demar, ele tem 10 anos menos que eu, ele falou, Demar, na nossa geração, a gente nunca imaginou que poderia passar uma experiência como a gente está passando. É uma experiência cachapante. Eu escrevi um artigo, né? Viva a experiência. Está lá no nosso blog, lá, né? Viva a experiência. Eu estou falando um pouco disso. É uma experiência importantíssima, né? Agora, temos que ter essa noção, porque senão a gente vai ficar entre depressão, ficar doente. Não adianta, né? Não vai resolver o problema, né? Então, claro, é difícil, estamos lutando, vamos continuar lutando, né? Mas a gente não tem o que fazer. Não tem o que fazer porque não depende de nós. O mundo inteiro resolveu parar o mundo. Não é um problema só aqui no Brasil. Aqui no Brasil está mais complexo. Mas aqui no Brasil, porque a gente tem 3 crises acontecendo ao mesmo tempo, então é muito mais difícil. Mas nós nunca desistimos, né? Brasileiro, como é que nós conseguimos a escola privada fazer no Brasil com a mesma matéria-prima que a gente tem aqui no Brasil? Porque nós temos a mesma matéria-prima. Os pais da escola privada não estão matéria-prima muito diferente da escola pública. Os professores são os mesmos. Como é que nós conseguimos fazer uma educação de primeiro mundo igual da Alemanha? Em leitura e ciências. O PISA mostrou por que a gente conseguiu isso num país que, em tese, não tem as condições. Não, tem, é só saber fazer. E nós sabemos. O setor público quer saber, sabe? né? O Barbieri escreveu que a escola é o equilíbrio da sociedade. E é verdade. Faz um exercício para você ver uma cidade que não tem escola. Como é que vive essa cidade? Né? Faz esse exercício, né? Agora, eu tenho acompanhado as escolas, porque eu tenho amigos no Brasil, no mundo todo, eu tenho acompanhado.
O que a escola particular está fazendo no Brasil, Ademar, é a mesma coisa que a escola está fazendo na Turquia, que eu tenho amigos lá, que meu filho faz em Singapura, que meu filho é professor em Singapura, aquelas pessoas que eu conheço na Alemanha, na Itália, eu tenho uma sobrinha lá. Quer dizer, o mundo inteiro está fazendo o que a escola particular está fazendo aqui. E lá eles não têm essa questão de vamos prejudicar mais ainda a escola. Pelo contrário, a atitude é vamos ajudar a escola, porque a escola está ajudando aos nossos filhos, né? É questão, acho que, de cultura, é mais do que educação, sabia, Ademar? Sim, claro que é. Então, assim, também nós não temos no mundo, a gente tem lá, não temos no mundo escola privada do tamanho que a gente tem aqui, na proporção que a gente tem aqui. Né? Você fala Singapura, fala Israel. Né? Israel tem 8 milhões de habitantes, nós temos 9 milhões estudando a educação básica da escola privada. Então, aqui é tudo muito mais complexo. Agora, é isso mesmo. Nós temos essa briga que nós estamos enfrentando de preço. Eu acho bem normal, porque as pessoas têm. A gente pode dividir a sociedade em 3 grupos, né? Na questão da pandemia. Eu disse isso tempos atrás até. Tem o grupo que é igual ao Bolsonaro, que acha que é igual a gripezinha, não tem problema nenhum. Tem um grupo que tem mais consciência, não, é um negócio sério, mas tem que se cuidar, mas tem que tocar a vida, tem que... E tem um grupo que está se borrando de medo, né? Na escola, tem os pais têm 3 grupos e as funcionários estão nos 3, tem 3 grupos. Se tiver 5 funcionários, 6, tem 2 em cada grupo. Tem 3 grupos. Então, assim, aí você põe um componente nesse meio que é uma quebradeira geral. Todo mundo perdeu a renda. Como é que vai fazer? Né? Quando a gente lançou nosso documento de projeto de volta às aulas, né? A gente tem muito legal o debate, porque nós temos uma discussão assim, mas como é que vai fazer? As crianças vão ficar doentes, é outro, não, que bom, vamos voltar, temos que ensinar as crianças. Isso aí a gente tem, quem tem escola privada sabe, isso não é diferente na escola. Se você dá uma aula muito puxada, tem umas mães que reclamam. Se você manda muita lição, tem umas mães que reclamam. Se você manda pouca lição, tem umas mães que reclamam. É assim. Não, na aula virtual é assim, Ademar. É certo no mundo inteiro que o time do adulto e da criança é de 30 minutos. Então, é indicado, não as reuniões que eu fiz hoje também, uma reunião de 2h30, nada disso é indicado. A aula tem que ser de 30 minutos. Aí você dá uma aula de 30 minutos, a mãe reclama. A outra acha que é muito, a outra acha que é pouco. Aí você fala, bom, mas como é que você vai ficar 4h30 com uma criança no computador? Não tem a menor noção, não é? Não tem a menor noção disso, né? É reclamação direta, né? Então, eu digo lá na nossa escola, foi quando começou, na semana seguinte, né, que a gente começou a fazer outro ensino remoto e tal, aí começaram a reclamar essas coisas. Eu falei, gente, tá normal. Agora já estamos voltando às reclamações normal. Daí tem a questão financeira, que também é normal, só que mais intenso agora, porque antigamente, antes também a gente tinha... Eu nunca fiz negociação de preço, mas não conheço nenhuma escola que não faz. Então, sempre teve. Puta, eu tô com problema, minha mãe morreu, minha mãe ficou doente, não sei o quê. Daí você dava um desconto e ele compra um celular novo pro filho. Quem não teve isso na escola? Não é verdade? Então, sim, o tempo todo, essa é a realidade no nosso setor. O brasileiro é malandro, esperto, tem jogo de cintura. Então, nós sempre soubemos fazer. A nossa especialidade de escola privada, eu posso dizer que a gente tem um monte, mas nós nunca conseguimos agradar a todos, é bem isso. Nós temos algumas coisas que nós somos muito bons. Nós temos foco e temos um projeto. Temos competência de gestão, de cuidar das pessoas. Sim. Mas nós fazemos algumas coisas bem. Nós cuidamos dos relacionamentos e cuidamos das pessoas. Das crianças, dos funcionários. Da vida, né? Das pessoas, da vida. E é isso que nos torna diferentes. A gente, como educador, não vai no consultório médico dizer, olha, eu quero lhe dar uma sugestão. Mas, em compensação, todo mundo acha que sabe fazer o nosso trabalho, não é? Sim, sim. É muito comum a gente receber alguém no nosso gabinete dizendo, olha, sabe, eu fui professora de manicure, então eu entendo de educação. Acho melhor a senhora não fazer isso, isso, isso. É impressionante. Agora, quem sabe fazer somos nós. Nós é que sabemos fazer. Então, como alguém disse aqui, né? Nunca agradamos todos. Isso sempre será assim. Aí, nós somos, na grande maioria, cristãos, sabe disso. Teve um cara que veio 2000 anos atrás aqui, e nem ele agradou todo mundo, mas pregaram ele numa cruz. Então, eu diria que hoje, se Jesus Cristo resolvesse montar uma escola, ele seria crucificado de novo. mais rápido ainda, eu acho. Se fosse em época de pandemia, então já viu, né?
Então, a gente na escola, a gente tem de tudo. E, Amábel, acho que está legal essa conversa nesse tom. As pessoas nesse tom, assim, que a gente está falando um pouco da realidade da escola. Você tem escola, educação básica, ensino. Eu também tenho, tem um monte de gente aqui que está nos acompanhando. Nós temos o ensino superior, tá? Aqui tem umas pessoas que nos acompanham, não sei se tem gente aqui, mas tem gente sempre que nos acompanha. Mas o ensino superior está mais pacífico um pouco a coisa. Assim. Eles estão com muita dificuldade para captação de alunos, estão com muita dificuldade de receber o dinheiro na adimplência, porque daí tem as leis também que passam. É o aluno do ensino superior que perdeu o emprego, não é o pai, né? Foi o próprio aluno que perdeu. Eu tenho isso nos polos também. Então é um pouco mais simples. O próprio ensino domiciliário, o ensino remoto, que se faz é o adulto que está em casa. Ele tem já uma certa habilidade. Agora, quando nós estamos falando de educação básica, a escola privada faz... E você tem um lugar que nós fazemos a diferença para nós sermos o melhor estarmos entre os melhores do mundo no PISA, é dos 5 aos 10 anos. A escola privada faz um trabalho maravilhoso, que é essa pessoa que nos acompanha bastante aqui. Educação infantil até o final do Fundamental 1, né? Que é quando a gente ensina para as crianças os valores, a gente forma na família, ajuda a família. Quando a gente forma o cara para ler, escrever, interpretar, fazer continha, entender a linguagem matemática, é aí que vai fazer uma diferença. Quando a gente descobre as síndromes dos caras, dos professores, dos estudantes, e quando a gente ajuda a família a lidar com aquilo. Aí nós fazemos a nossa diferença lá no PISA, com 15 anos, está nessa fase da vida, né? E aí é o pessoal que está mais se ferrando, desculpa o termo aqui, agora. Porque é mais difícil de você avaliar uma criança de 7 anos no ensino remoto. Você não consegue perceber a mãe, não, mas ela não está aprendendo nada. Claro que está, mas ela não consegue ver. Porque mesmo para a gente, em determinados momentos, a gente acha que não aprenderam, né? Um exemplo disso, quer ver, Marco, que eu sempre tiro o sarro dos professores, assim, vai fazer um ensaio para uma apresentação de teatro na escola, uma apresentação qualquer. Criança de 7 anos lá. Você faz um ensaio, eles ficam brincando, faz 2 ensaios, ficam brincando, faz 3 Depois ensaios. Faz tudo direitinho. Depois faz tudo direitinho. Aí eu falo para os professores, é assim mesmo. Vocês estão estressados, eles já aprenderam da primeira vez, deixa, pois toca a vida. Agora, você vê, Ademar, como as coisas são assim, como mudaram totalmente o foco. Eu fico lendo, Ademar, pacientemente essas emendas, esses PLs, né? Pacientemente. Não tem um que fale favoravelmente aos professores. Eu não estou falando nem de nós, né? Tudo bem, não vou falar que estão querendo falar bem de nós que dirigimos escola, somos gestor de escola. Não, mas não tem um que diga favoravelmente aos professores. E os professores estão se dando de tudo, estão fazendo de tudo que eles podem, Ademar. De tudo que eles podem, os professores estão fazendo. De repente, os professores de educação básica, agora você vai ter que dar aula online. Gente que já tinha, sei lá, 30 anos de magistério, como que eu vou dar aula online? Professor de matemática, entende? Como que eu vou dar aula online? Mas não tinha um único, não tem um único, uma única voz que fale ou em defesa da escola, seja público ou particular, ou em nossa defesa, ou em defesa dos professores. Entende? Eu fiz uma reunião com as professoras da minha escola, da Educação Infantil Fundamental 1, e eu queria ouvi-las. Então, eu abri o microfone. Ademar, não teve uma que não chorou. Todas choraram. A angústia delas, entende? Porque imagina que você trabalha com papelzinho, um monte de coisa, e agora, de repente, tem uma tela, não é? Entende? E aí tem aquela foto da minha aluninha de 3 anos dando um beijo na professora no vídeo. Né? A gente conseguiu pegar essa imagem da menininha dando um beijo no vídeo. Né? Então, se vê que essa é uma relação tão preciosa, tão importante na vida de uma pessoa, ela constrói a vida de uma pessoa. Né? E quando você ataca a escola particular, quando você exige da escola particular injustiça, porque é uma grande injustiça, você está podando isso na sociedade, podando isso na vida das crianças e na vida dos professores. Uma coisa que acontece no Brasil, e aí por setor, por categoria dos professores, né? No Brasil, a sociedade, e aí é culpa da sociedade toda, né? Ela culpa os professores, né? Ela não responsabiliza os professores, porque é bem diferente, né? Sim. Porque se a gente responsabilizasse o que nós fazemos na escola privada, a professora é responsável por aqueles alunos, e nós ajudamos ela nas dificuldades que ela tem. Mas, em regra geral, não é assim. Aí, é falado de outra maneira. Né? Mas, viu, Amado, tem umas perguntas aqui, deixa eu só falar, que eu acho que é umas perguntas que a Raquel, acho que é Cris Hack, ela perguntou do documento nosso de volta às aulas, né?
como é que está isso e como é que ela deve proceder. Então, assim, o documento é um documento orientativo para as escolas. Então, qual que é a orientação? Eu falei isso já em várias entrevistas e tal. É que os sindicatos estão repercutindo nos sindicatos, está dando uma confusão nos estados, porque tem um monte de gente que não quer, que concorda, mas essa nem é a ideia. O que a escola deve fazer na sua cidade? É marcar uma reunião com o prefeito, se ele puder, ou juntar as escolas na sua cidade do sindicato e falar com o prefeito. Porque quem pode decidir liberar é o prefeito. E levar lá uma sugestão, explicar que está lá no documento algumas questões, considerando que quando o comércio volta, as pessoas precisam da escola para poder voltar a trabalhar. Onde é que essa criança fica se não tiver escola? E voltar de forma organizada, o documento traz exatamente esse caminho. Então, cada escola agora, né, tem que fazer esse trabalho. Por isso que a gente está falando aqui, até de certa forma, falando diretamente para as escolas. Mas o sindicato, sabe, está fazendo isso, e junto com o sindicato, a escola pode, junto com o representante da sua cidade, marcar com o prefeito, conversar com o prefeito, explicar. Veja, pega exemplos. Na sua escola tem exemplo de criança que fica com a diarista, fica com a manicure. Mas fala, olha, essa criança, a manicure pega 3 ônibus para vir cuidar dela. Essa criança não está segura do ponto de vista da doença. Tem crianças que na escola pública, na periferia da cidade, que fica com uma pessoa, um adolescente lá de 15 anos, fica 10, 12 crianças numa casa. A pessoa ganha 10, 15 reais por dia para cuidar São daquela cuidadores, criança. são cuidadores. Cuidadores. Quantas Aqui em crianças? Brasília tem muito, viu, Ademar? Tem Aqui tudo em que é lugar. Brasília tem muito, muito. Então, mostrar para o prefeito, para o Ministério Público, que da infância e da adolescência, que isso para a criança pode ter problema de violência, pode ter problema de sexualidade, pode ter problema de... o próprio problema da doença, porque as crianças de 5 anos, com criança de 10, 12 anos, adolescente, vão estar juntos no mesmo lugar. Como é que ficam essas crianças? Então, a gente pode fazer várias perguntas para a autoridade pública. Então, não seria melhor nós fazermos uma volta razoável, com controle, com um protocolo, que é o nosso documento. E ele orienta, assim, a escola vai ter que fazer ensino remoto e ensino presencial ao mesmo tempo? Vai, qual que é o problema? A gente pode fazer, também. É só se organizar, dá para fazer. Né? Então, é bom assim, também dizer, Ademar, que esse documento nosso foi baseado no infectologista, que não foi da tua cabeça nem da minha somente que surgiu isso, não é? Que nós fizemos esse documento para motivar as escolas para discutir sobre isso, sobre o retorno, para que já se prepare, porque isso vai acarretar mais custo para a escola. Então, a escola já tem que saber se daqui a um mês ela vai voltar, as coisas que em um mês ela vai ter que providenciar, e que não saíram da nossa cabeça, saíram do infectologista, do ponto de vista jurídico. Então, a gente sabe que está certo o documento. E que é esse caminho mesmo que a gente tem que trilhar. Sim, né? Ele é do ponto de vista da infectologia, do ponto de vista pedagógico, nossa assessoria pedagógica ajudou, do ponto de vista jurídico, nosso jurídico construiu, que é exatamente os 3 eixos que tem lá. Né? Então, é exatamente isso, Amari. Tem a pergunta aqui da Mi, a possibilidade de montar um grupo no Sinep. Todas as possibilidades. Você tem que falar com o seu Sinep, ir lá no Sinep, no sindicato, procurar alguma presidência e se propor a ajudar. E montar um grupo junto e trabalhar junto. Esse é o caminho. É como a Amabile falou aqui no início. É junto que nós furaremos a onda. A gente pode se embolar, mas a gente vai furar a onda. Se a gente ficar separado, a onda vai passar por cima e vai nos dar um caldo, como a gente diz, né? Nós vamos furar essa onda, eu tenho certeza. Vamos furar, mais juntos. Mais juntos, todo mundo junto. A gente vai furar, assim, essa onda, né? Eu acho, assim, que agora a gente tem que colocar foco, de fato, nessa questão do retorno. Tem uma pergunta aqui de alguém dizendo que o governador da Bahia disse que não vai voltar esse ano. Ele não pode fazer isso com a escola particular, entende? Nem a escola pública, né? Existe essa conversa mesmo de muita gente que está querendo terminar o trabalho das escolas. Isso é um absurdo. Ninguém joga a vida de uma criança no lixo 1 ano de vida dela dessa forma. É um desrespeito. Isso não é possível, como a Ademar estava falando, o setor público, tudo bem, o professor vai receber, ou sei lá quem vai receber de qualquer jeito, mas as crianças precisam ir para a escola, é um direito delas, a sociedade não pode tirar esse direito delas, e muito menos o governador. Então, a gente tem sim que colocar esse tom na sociedade de discussão. Nós vamos voltar e como vamos voltar? Para que as famílias se sintam muito acolhidas e seguras em deixar a criança novamente conosco. Porque nós teremos álcool gel, nós teremos termômetro, nós vamos ter o tapete que é sanitarizado, nós vamos pulverizar a escola com remédio que seja seguro
para a criança, mas que combata o vírus. Vamos mudar o protocolo de limpeza de escola. Nós vamos fazer tudo isso. Isso vai requerer investimento. Por isso que a FENEP já está sinalizando, ó, o retorno vai passar por aqui. A gente vai se adaptar, mas vai passar por aqui. E vamos colocar para a sociedade discutir como é que vai ser o retorno, porque o retorno vai existir sim. Vai existir. E assim, e assim, ó, o que eu tenho falado, quando eu dou entrevista, tenho falado para as pessoas, o que acontece? A gente falou na reunião da FENEP ontem, né? A gente conversou, o que vai fazer? Cada estado tem que pressionar o seu estado, o governo e tal, e as cidades vão começar a voltar, né? Sinop já voltou, vai começar a voltar. E aí vai avaliar. Se voltar um tanto de cidade e não começar a não acontecer nada, as cidades como Curitiba, por exemplo, aqui, não tem 3 dias que não tem nenhuma morte, tem 10%, 15% das UTI ocupadas e está tranquilo. E está todo mundo na rua, trabalhando e tal. Então, daqui a pouco, o prefeito da cidade de Curitiba, que não quer nem saber da escola particular, ele vai dizer, pois é, e aí vai ficar feio para ele se ele não fizer nada, né? Mesmo que ele não esteja afim, que as professores da escola pública não queiram, ele vai ter problema. Tem eleição esse ano, aqui em Curitiba e no Brasil inteiro. Então, eles são políticos. Então, a gente precisa criar esse movimento na sociedade, de voltar, que a vida continua, que é, por exemplo, como fez o ministro, o INEP lá com o Enem, tem a propaganda na televisão. A vida continua, vamos manter o Enem, não podemos prejudicar todo mundo. Essa é a linguagem. A vida segue. Se a gente ficar com esse vírus por 3 anos, que não tem uma vacina e tal, a gente vai ficar 3 anos sem ter escola, 3 anos sem fechar dentro de casa. Não, a gente vai ter que seguir a vida. Né? Vamos precisar cuidar de certas coisas e vamos ter que seguir a vida. Então, eu acho que a gente tem que fazer o trabalho. Vai voltar. A Raquel está falando aqui. Curitiba, o prefeito disse que é só em agosto, em julho, ele falou, né? E tal. Mas, assim, no Sul tem uma justificativa que eles têm, que eu não sei, se faz sentido, mas que é por causa do inverno, o inverno pode dar o pico, porque do ponto de vista da infectologia tem sentido, mas necessariamente pode não acontecer. Esse vírus ninguém conhece, não é bem assim que ele funciona. Ele não ataca só no inverno, ele atacou o Irã no verão, lá 40 graus, e atacou todo mundo, então é um pouco diferente. Aqui tem o Cinep do Mato Grosso, está colocando, que acho que o Jorge está aqui nos vindo também. Sorriso, volta dia 11, Cuiabá e Vaza Grande, volta dia 18. Então, esses exemplos, no Brasil inteiro, nós vamos repercutir isso, né? A nossa rede FENEP está funcionando, que é uma beleza. As escolas precisam ficar acompanhando a nossa rede no Instagram, na Facebook, e compartilhar nas suas redes para repercutir, né? Porque daí a gente vai fazer um movimento do bem, né? O movimento da competência. Pró-vida, o movimento né? pró-vida, pró-educação, pró-vida, pró-educação. Que hoje eu dei entrevista lá, o cara perguntou para mim assim, não, como é que faz uma criança de 5 anos, ela não quer usar máscara? Eu falei, me diga uma coisa, você usa máscara agora, você está usando? Você gosta? Não, mas você está se acostumando, né? Então a criança vai se acostumar, é só ensinar ela, né? Quando você não usava óculos, vamos dizer que você usa, não sei se você usa óculos, eu uso. Eu não usei óculos há um monte de anos. Quando eu comprei um óculos porque eu precisei, demorei uns 15 dias para me acostumar com esse troço. Então, é só educar. É só ensinar. Eu acho que a gente tem mesmo que reivindicar o nosso direito de voltar, reivindicar o direito da criança. Eu aprendi na discussão da BNCC que a gente não fala em objeto de aprendizagem, mas a gente diz que as crianças têm o direito de aprender. E isso é uma verdade. As crianças têm o direito de aprender. A gente está já adulto, mas as crianças estão começando a vida delas. E nós estamos falando da vida delas. E nós estamos falando do futuro. Eles são o futuro. A gente já passou aqui. Então, a gente não tem condições de ficar parado, de parar o estudo, parar a educação. Não tem condições. E a gente tem que brigar mesmo para voltar e colocar na sociedade essa discussão. Vamos voltar e como nós vamos voltar? Então, com segurança. E qual é a segurança? É essa daqui. A gente não criou nada. A gente até tem todos os especialistas conosco, né, Ademar? Sim, sim. Então, na verdade, assim, você pode até não concordar, pode dizer, não, eu não concordo com isso, quero que seja mais isso. Então, não tem problema. Vamos fazer e vamos aprender a fazer. A gente não tem medo de aprender. A sociedade não pode ter medo de aprender. É o que eu falei na entrevista que eu dei. Uma criança de 5 anos, daqui a 30 anos, ela vai ter que tocar o mundo. Como é que vai ser? Ela vai tocar o mundo dentro de uma concha? Não, ela vai ter que ir para o mundo. Uma redoma. Né? Uma redoma? Não. Ela vai ter que ir para a vida e vai ter que ir com jantar. Então... É simples assim,
né? Amable, a gente aqui, estamos conversando com a professora Amable Passos, quem entrou um pouco depois, a gente está bem boa a conversa, já estamos quase uma hora aqui. E ninguém arreda o pé, Amable. Então, assim, queria agradecer, né, você, agradecer de novo, que a gente tem gente nova que chegou agora há pouco, né? A Amable é nossa vice-presidente, já foi presidente da FENEP, ela mora em Brasília, tem uma escola em Brasília, e a nossa grande guerreira lá na defesa, lá no Congresso, no Senado, no MEC, no INEP, na vida de Brasília, né? Eu costumo dizer que, eu já falei isso para ela, né? Eu falei de maneira de brincadeira, lógico, né? Que a gente tinha que, para resolver o problema do Brasil, tinha que soltar uma bomba atômica em Brasília, né? Daí ela falou, mas só que você me avisa, né? Eu falei, não, pode deixar, vou te avisar. Por favor. Porque, na verdade, assim, Brasília é uma fábrica de maluco para fazer coisa ruim para quem produz. Não tem nada lá que sai bom. Você pode ver as leis que saíram agora, que estão falando agora, tem 200, 2.000 coisas lá. Não tem nenhum diminuindo o privilégio, não tem nenhum cortando o privilégio, não tem nenhum. Não tem nenhum falando em diminuir o custo das câmaras de vereador, das assembleias, nenhum. Só coisa ruim para o setor produtivo, para o setor que produz, que paga as contas. Só. É Né? verdade, é verdade. Então, Amable, queria que você despedisse do povo aí, né, para a gente poder acabar nas conversas aqui. A gente vai fazer mais umas lives aí até. Não vai Tá ter um bom. pouco mais de tempo, né? Eles querem saber qual que é a tua escola lá em Brasília. É o Colégio Dromos. 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 Dromos em grego significa ensinando o caminho. Entra lá no nosso site, faz uma visita. Bom, primeiro eu quero dizer para você, Ademar, que aqui em Brasília, tudo que tem de ruim é porque vocês mandaram para cá, viu? Aí, ó. Aqui só tem coisa boa. Aqui vocês mandam uma turminha para cá que dá licença, viu? Dá licença, né? Então, que for explodir alguma coisa por aqui, me avisa antes, por favor. Eu quero agradecer a você, sempre a parceria, a amizade. Eu quero agradecer, eu vi aqui a Cris, que está entrando aqui. Algumas pessoas da minha igreja entraram aqui para dar uma força para a gente. Obrigada aí, eu nem tive como agradecer, mas meu grande beijo para vocês. O pessoal é um povo da minha igreja. Obrigada pela presença. Obrigada a você que esteve conosco. Saiba que a Ademar e eu estamos juntos e que a gente está querendo muito ajudar o Brasil a sair dessa crise. Queremos muito ajudar as crianças a voltar a estudar. Queremos muito que o professor volte a trabalhar, que tenha brilho nos olhos e que nos conduza para a esperança, porque a gente quer mesmo é uma educação para a esperança. E a FENEP, a Ademar e eu, temos esse compromisso com você, que está aqui conosco, nos ouvindo, e que está parceiro com a gente em todo o tempo. E saiba que a gente vai passar por isso. A gente vai furar essa onda e a gente vai surfar na próxima, porque junto a gente é mais forte. Um grande abraço para vocês que estiveram aqui com a gente, viu? Obrigado, Amable. Obrigado, gente. Amanhã é quinta-feira. Não, é quarta? Não é quinta. Amanhã nós teremos aqui o Paulo Tomazinho. Ele vai falar sobre ensino remoto ou ensino à distância. Ensino remoto e emergencial. Ele escreveu um artigo, teve debatendo aí em Brasília, Mário, de ontem. Ele fez uma palestra aí para o Conselho Estadual. Foi bem bacana, ele bateu a pau. É um cara muito bom aqui do Paraná, meu amigão. E aí a gente vai levar ele para o nosso congresso. Ó. Aí a gente vai fazer um congresso. Eu falei que a gente ia fazer agora em maio, mas a gente, em função das mudanças, vamos fazer em julho um congresso do volta às aulas, para como fazer. Estamos trabalhando, a Mabel é nossa grande parceira nesse congresso, e provavelmente vou levar o Tomazinho, para a gente falar dessas questões muito... que amanhã a gente faz uma live com ele, e convido todos, não percam mesmo, porque vai ser muito legal a gente entender como é que funciona. Ele é um cara, é um doutor de educação muito bom, né? Então, a gente vai agora falar um pouco mais durante esse mês aí, durante esse período aí, um pouco mais dessas coisas, exemplos de... Eu vou trazer a Mabel daqui, ela tem um bom exemplo lá na escola dela, de ensino remoto para educação infantil, para ensino, para falar exatamente sobre isso. Então, vamos voltar aí essa semana que vem, provavelmente. Daí a Mabel vai trazer uns modelos, as coisas, como é que ela fez. A gente conheceu a nossa escola aqui de Curitiba, a nosso pessoal foi conhecer a escola dela. Tem muitas coisas legais. Escola pequena, bem tocadinha, bem bonita. Então, vamos trazer uns exemplos, modelos, para ajudar as escolas, para trocar experiências. Né? Se alguém tiver, assim, quiser fazer, trazer algum exemplo de como é que está trabalhando, de como é que está funcionando esse ensino remoto, a gente vai lançar agora, nos próximos dias, um projeto na FENEP, que mande para o seu sindicato vídeo, coisa rápida, nada de um projeto de escrito, nada. Por exemplo, eu estou fazendo assim, umas fotos e uns vídeos que nós vamos
postar no site da FENEP, podemos convidar a pessoa para fazer uma live para contar para o Brasil inteiro como é que a gente está fazendo. A gente vai ter uma grande rede, a nossa grande rede está funcionando e a gente vai fazer isso. Tá bem? Vamos virar o jogo. Vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo. Amado, vamos virar o jogo. Obrigado por tudo. Um beijo tudo. para você. Tudo de Obrigada, bom, saúde, paz. Um beijo na Cris. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beijão. Obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã.